Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo e comenta aí. De qual cidade você está vendo essa história? O sol de meio-dia queimava o asfalto da BR-204 quando eu vi ela pela primeira vez. Uma mulher correndo no acostamento descalça, com a blusa rasgada e o cabelo grudado no rosto pelo suor. Nas mãos, uma maleta preta que ela segurava como se fosse a própria vida. Meu nome é João Mota. 48 anos nas costas, 22 deles rodando essas estradas do Brasil. De Belém a São Paulo, de Goiânia a Salvador. Conheço cada buraco, cada lombada, cada posto de gasolina entre o Pará e o interior paulista. Mas nunca tinha visto ninguém correndo daquele jeito no meio do nada. No trecho entre Barra do Corda e Grajaú. Pisei no freio. O caminhão gemeu. Os pneus chiaram no asfalto quente. Por um momento pensei em seguir viagem. Não era problema meu, nunca foi. Aprendi cedo que na estrada, quem para ajudar desconhecido acaba se complicando. Já vi cada coisa. Mas algo naquele olhar me desarmou por completo. Era terror. Terror puro, do tipo que congela a alma. O mesmo que eu vi no rosto da minha filha, Letícia, na última vez que nos falamos, 3 anos atrás. Quando ela descobriu que o pai dela não era só um caminhoneiro honesto, mas alguém que carregava mercadoria sem nota fiscal para ganhar uns trocados a mais. "Socorro!" ela gritou, batendo no vidro da cabine. "Por favor!" Desci e abri a porta. Ela subiu sem pedir licença, jogou a maleta no chão e desabou no banco. O peito subia e descia como fole de ferreiro. As mãos tremiam tanto que mal conseguia fechar a porta. "Dirige!" ela disse, olhando pelo retrovisor. "Pelo amor de Deus, dirige!" "Calma, moça. O que aconteceu?" "Eles vêm aí! A van preta. Preciso chegar na delegacia de Imperatriz. É questão de vida ou morte." Olhei pela janela. No horizonte, uma nuvem de poeira se aproximava. Carros em alta velocidade. Meu estômago apertou. Já tinha me metido em enrascada sem nem saber o que estava acontecendo. "Escuta aqui." Comecei, mas ela me interrompeu. "Isabela. Meu nome é Isabela Nogueira. Trabalhava numa empresa em Barra do Corda. Descobri uma coisa que não devia ter descoberto. Engrenei. A primeira e o caminhão ganhou velocidade. No retrovisor, vi 3 carros se aproximando rápido. Sedã preto, van escura e uma caminhonete. Não eram carros de família passeando. "Que tipo de coisa?" perguntei, sentindo o suor escorrer pelas costas. Ela respirou fundo, limpou o sangue do lábio com as costas da mão. "Lavagem de dinheiro. Milhões. Políticos, fazendeiros, gente grande. Meu chefe me ofereceu 50 mil reais para ficar quieta." Ela apontou para a maleta. Peguei o dinheiro, fingi que ia aceitar, mas marquei encontro com a Polícia Federal. Ia entregar as provas. Ia! Alguém vazou. Chegaram antes. Quase me pegaram no ponto de encontro. O motor do caminhão roncou mais, forte enquanto eu pisava fundo no acelerador. 80 quilômetros por hora. O máximo que aquela carreta de fertilizante conseguia fazer naquele trecho sinuoso. "E por que deveria confiar em você?" perguntei, sem tirar os olhos da estrada. Ela me olhou com uma mistura de desespero e determinação que me lembrou de alguém. De mim mesmo, talvez. Naquele dia em que decidi que não queria mais viver carregando peso na consciência. "Porque você parou", ela disse simplesmente, "quando podia ter seguido viagem." No retrovisor, os carros ganhavam terreno. A van preta tinha ultrapassado os outros e vinha direto na nossa cola. 200 metros, 150, sem Isabela. Se virou no banco e empalideceu. "Eles estão chegando, João." Foi a primeira vez que ela disse meu nome. Não sei como sabia, talvez tivesse visto na carteira de habilitação que eu deixei no painel. Mas a forma como falou, como se me conhecesse há anos. Como se confiasse em mim quando nem eu mesmo confiava. "Segura aí", falei, mudando para a faixa da esquerda.
Naquele momento, olhando aquela mulher apavorada ao meu lado e sentindo o peso da perseguição atrás de nós, uma coisa ficou clara. Não importava o que ela tinha feito ou deixado de fazer. Não importava se estava mentindo ou dizendo a verdade. Importava que alguém precisava de ajuda, e dessa vez, pela primeira vez em 3 anos, eu não ia virar as costas. A estrada se estendia à frente, quente e empoeirada. O cheiro de diesel, misturado ao suor do medo, tomava conta da cabine. E ali, naquele momento, começou a história que mudaria nossas vidas para sempre. No banco do carona, Isabela segurava a maleta contra o peito e sussurrava uma oração. No retrovisor, a van preta crescia como uma sombra ameaçadora. E eu, João, Mota, caminhoneiro cansado de carregar culpa, pisei fundo no acelerador rumo ao desconhecido. A van preta colou na traseira do caminhão, tão perto que eu conseguia ver o reflexo dos óculos escuros do motorista no meu retrovisor. Meu coração batia como um tambor descompassado. Fazia tempo que não sentia tanto medo. Tem como ir mais rápido? Isabela perguntou, a voz embargada. Não com essa carga, respondi suando frio. São 15 toneladas de fertilizante. Se eu forçar muito, o motor pode explodir. A van deu uma investida e bateu na traseira da carreta. O caminhão balançou, as rodas cantaram no asfalto. Isabela gritou. Eu segurei firme o volante, lutando para manter o controle. Filhos da puta! Rosnou por entre os dentes. Outro toque, mais forte. Dessa vez, a traseira do caminhão derrapou perigosamente para a lateral direita. Estávamos numa curva fechada, cercados por morros cobertos de cerrado ressecado. Um erro e iríamos parar no barranco. João! Isabela gritou, apontando para frente. Uma carreta vinha no sentido contrário, buzinando desesperadamente. Eu estava invadindo a pista contrária sem perceber. Virei o volante com força, voltei para a faixa direita no último segundo. O outro caminhão passou raspando, o motorista me xingando pela janela. Merda, 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 repetia como um mantra, as mãos suadas no volante. A van aproveitou a confusão e veio pela lateral esquerda, tentando fazer o caminhão capotar. Mas eu conhecia aquela estrada. Sabia que depois da próxima curva havia uma ladeira íngreme. Minha chance. Escuta, falei para Isabela tentando manter a voz firme. Preciso que você me conte tudo. Se vamos sair vivos dessa, preciso saber com o que estamos lidando. Isabela limpou as lágrimas com as costas da mão. No colo, a maleta continuava fechada, mas eu podia imaginar o que havia dentro. Dinheiro, muito dinheiro. Trabalhava na JM Consultoria, uma empresa de assessoria financeira em Barra do Corda. Parecia coisa séria. Ajudava fazendeiros e pequenos empresários com empréstimos, financiamentos, essas coisas. A van tentou outra investida. Dessa vez consegui desviar a tempo. E aí? Insisti. Semana passada, meu chefe, o Maurício, pediu para eu ficar até mais tarde para organizar uns arquivos. Enquanto ele estava numa reunião, entrei no escritório dele para buscar uma pasta. O computador estava ligado. Vi, por acaso, uma planilha aberta. Chegamos na curva. A van estava grudada na lateral do caminhão, tentando nos empurrar para fora da pista. Mas eu sabia o que fazer. Conhecia cada pedra daquela estrada. Que tipo de planilha? Movimentações bancárias, valores absurdos, depósitos de 5, 10, milhões, saques fracionados para dificultar o rastreamento, nomes que eu reconheci, vereadores, um deputado estadual, donos de fazenda que são clientes nossos. A ladeira começou. O caminhão ganhou velocidade. A van, mais leve, começou a ficar para trás. Era minha chance. E você fotografou? Fotografei tudo. Mandei por e-mail para mim mesma e para um jornalista de São Luís que investigava casos de corrupção. Depois apaguei o histórico do computador, pisoteei o freio motor. O caminhão desacelerou bruscamente.
A van, que vinha colada, não conseguiu frear a tempo e passou direto por nós, descendo a ladeira em alta velocidade. Ganhamos alguns minutos de vantagem. Inteligente, falei, com admiração genuína. E depois? No dia seguinte, o Maurício me chamou para uma conversa reservada. Disse que tinha uma proposta para me fazer. Colocou a maleta em cima da mesa, R$50 mil. Disse que eu era uma funcionária exemplar, que merecia uma bonificação, mas que algumas informações eram confidenciais e eu devia esquecer o que tinha visto. A van apareceu no retrovisor novamente. Tinha feito o retorno em algum lugar e voltado atrás de nós, mas agora mantinha distância, provavelmente esperando reforços. E você fingiu que ia aceitar? Peguei a maleta, agradeci, disse que podia. Não confiar em mim, mas por dentro estava apavorada. Lembrei do meu pai. A voz dela embargou. Pela primeira vez desde que subira no caminhão, vi Isabela vulnerável de verdade. O que aconteceu com seu pai? Era contador. Há 10 anos, descobriu que o escritório onde trabalhava estava envolvido numa licitação fraudulenta. Ia denunciar. Morreu num acidente de carro antes de conseguir. Senti um nó no estômago. Conhecia histórias assim. Gente que sabia demais e acabava mal. Por isso você resolveu falar com a Polícia Federal. Marquei encontro com um agente de Imperatriz. Ia entregar as fotos, as provas, tudo. Mas quando cheguei no ponto de encontro, eles já estavam lá. A van preta chegou primeiro. 3 homens armados. Saí correndo. A maleta caiu, o dinheiro se espalhou na chuva. Corri pela BR até você aparecer. No retrovisor, além da van preta, agora apareciam mais 2 carros. A situação estava ficando séria. Isabela, falei, sentindo o peso da responsabilidade. Você tem certeza de que não contou para mais ninguém sobre o encontro? Ela ficou quieta por um momento longo demais. Isabela? Contei para minha mãe. Onde ia? Sussurrou. E para o meu namorado. Disse que podia ser perigoso, que se acontecesse alguma coisa... Quem é seu namorado? Carlos. Carlos Mendes. É policial civil em Barra do Corda. Namoro com ele há 2 anos. Meu sangue gelou. Um policial civil, que sabia do encontro com a Federal, que podia ter acesso a informações privilegiadas. Isabela, falei, devagar, sentindo o mundo desabar. Acho que sei como eles descobriram. Ela me olhou com os olhos arregalados, como se acabasse de entender a mesma coisa que eu. Não, sussurrou. O Carlos não. Ele não faria isso. Mas a dúvida já estava plantada. E na estrada, dúvida pode ser a diferença entre a vida e a morte. A perseguição continuava. A van preta mantinha distância, mas os outros carros se aproximavam pelas laterais. Era questão de tempo até nos cercarem completamente. E agora, tínhamos um problema ainda maior. Não sabíamos mais em quem confiar. O celular de Isabela tocou. O som estridente cortou o silêncio tenso da cabine como uma lâmina. Ela olhou para o visor e empalideceu ainda mais. É ele, sussurrou. É o Carlos. Não atende, falei rápido, mas ela já tinha apertado o botão. Verde. Oi, amor, disse, tentando disfarçar o medo na voz. Do outro lado da linha, eu conseguia ouvir a voz masculina, alterada. Isabela. Graças a Deus. Onde você está? Estou desesperado. Chegou em casa uma galera dizendo que você fugiu com dinheiro da empresa. Sua mãe está apavorada. Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Por um momento pareceu acreditar que tinha julgado o namorado mal, mas eu estava prestando atenção em outros detalhes. O barulho de fundo, carros em movimento, rádio de comunicação policial. Estou bem, Carlos. Não posso falar agora. Isabela, escuta. Esse pessoal que está atrás de você são pessoas perigosas. Vem para a delegacia. Vou te proteger. Onde você está? Fiz sinal de não para ela. Balancei a cabeça com veemência, mas Isabela estava confusa, dividida entre o medo e a vontade de confiar no namorado. Estou...
Estou indo para a Imperatriz. Com quem? Isabela, você não está sozinha, né? A pergunta veio rápida demais, direta demais, como se ele já soubesse a resposta. Por que pergunta isso? Ela devolveu desconfiada. Porque tem gente procurando por você. Descreveram um caminhão, disseram que você entrou num caminhão na BR-204. O sangue gelatou nas minhas veias. Como ele sabia do caminhão se ainda não tínhamos parado em lugar nenhum? Como sabia que ela não estava sozinha? Isabela me olhou, os olhos se enchendo de compreensão e horror. Carlos, ela disse, a voz tremendo. Como você sabe do caminhão? Silêncio do outro lado. Depois, a voz dele mudou completamente. Ficou e fria, calculista. Isabela, você se meteu numa merda muito grande, maior do que imagina. Esse dinheiro que você pegou não é só da empresa. Tem gente muito poderosa envolvida, gente que não brinca. Você sabia. Ela sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você sabia de tudo. Sabia? Eu faço parte, Isabela. Você acha que um policial civil ganha o suficiente para comprar uma casa de R$200 mil? Para bancar os tratamentos da sua mãe? De onde você acha que vem o dinheiro? Isabela soltou um grito surdo, de dor pura. A traição do namorado doía mais que qualquer ferimento físico. 2 anos, ela chorou. 2 anos fingindo que me amava. Eu amo você, Isabela. Por isso estou tentando te salvar. Para o caminhão. Entrega a maleta, volta para casa. A gente conversa, esquece essa loucura de denunciar alguém. Como meu pai esqueceu? Ela gritou no telefone. Ele também morreu por acidente, né, Carlos? Que conveniente. Outro silêncio. Depois, um suspiro. Seu pai não quis ouvir razões. Era teimoso. Igual a você, a confirmação veio como um soco no estômago. Carlos havia confessado, sem dizer claramente, que sabia sobre a morte do pai dela. Talvez até fosse um dos responsáveis. Você tem uma chance, Isabela. Para agora, senão vai acabar igual ao seu pai. Ela desligou o telefone e o atirou no chão. Da cabine. Chorava convulsivamente, o corpo todo tremendo. Eu queria dizer alguma coisa, consolar, mas que palavras existem para uma situação dessas? 2 anos, ela repetia. 2 anos da minha vida com um assassino. No retrovisor, os carros da perseguição tinham se organizado. A van preta vinha direto atrás, um sedã pela lateral direita, a caminhonete pela esquerda. Estavam nos cercando numa formação militar, profissional. Isabela, falei, tentando ser gentil, mas firme. Sei que está difícil, mas preciso que você me ajude. Conhece essa região? Tem algum lugar onde possamos nos esconder? Ela limpou o rosto com a manga da blusa e respirou fundo. Mesmo destroçada, estava tentando manter a composição. Tem uma estrada de terra uns 15 quilômetros à frente. Leva para uma fazenda abandonada. Meu avô trabalhava lá quando eu era criança. Conseguimos chegar lá com esse caminhão? Se não tiver chovido muito, sim, mas é arriscado. Se eles nos seguirem, é um risco que vamos ter que correr. O sedã da direita acelerou e veio para cima do caminhão. Tentou me fazer sair da pista, mas consegui manter o controle. O coração batia tão forte que parecia que ia explodir no peito. João, Isabela disse de repente, por que você parou para me ajudar? Não me conhece. Pode morrer por minha causa. Olhei para ela, mulher jovem, bonita, com vida pela frente. Alguém que tinha coragem de fazer a coisa certa mesmo sabendo que podia morrer por isso. Me lembrou de Letícia. Minha filha, que não falava comigo há 3 anos, porque uma vez, falei, a voz saindo rouca, uma vez eu não parei. Vi uma moça pedindo ajuda na estrada. Estava chovendo, era noite, eu tinha pressa para entregar uma carga. Pensei, não é problema meu. E daí? No dia seguinte vi no jornal. Encontraram o corpo dela numa vala, estuprada e morta. Se eu tivesse amparado, Isabela colocou a mão no meu braço. Um gesto simples, mas que significava muito naquele momento. Não foi sua culpa, disse.
Foi sim. E minha filha nunca me perdoou por isso. Disse que pai dela era covarde, que não prestava para nada. A estrada de terra apareceu à frente, uma entrada quase invisível entre a vegetação. Reduzi a velocidade e virei bruscamente à direita. O caminhão balançou, as rodas traseiras cantaram no cascalho, mas conseguimos entrar. Atrás de nós, a van preta passou direto. Não tinha visto a entrada. Mas os outros carros, esses diminuíram a velocidade. Estavam procurando. A estrada de terra era estreita e cheia de buracos. O caminhão avançava devagar, balançando como um navio em mar revolto. Galhos de árvore raspavam na carroceria. Depois de 10 minutos, que pareceram uma eternidade, chegamos numa clareira onde havia uma casa velha, de madeira, com o telhado meio desabado. Parei o motor. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo barulho dos grilos e do vento nos eucaliptos. Aqui, Isabela disse. Era a casa do administrador. Meu avô morava aqui. Descemos do caminhão. As pernas tremiam, o suor frio escorria pelas costas. Mas por alguns minutos estávamos seguros. Isabela se sentou nos degraus da varanda e abriu a maleta. O dinheiro estava lá. Notas de R$ 100, organizadas em maços. Muito dinheiro. Mais dinheiro do que eu tinha visto na vida inteira. 50.000 reais, ela disse amargamente. O preço do meu silêncio, o preço da minha dignidade. Peguei um dos maços, senti o peso na mão. Pensei no que poderia fazer com aquele dinheiro. Pagar as dívidas, comprar um caminhão novo, talvez até tentar reconquistar minha filha. Mas olhei para Isabela, mulher jovem, corajosa, que havia perdido o pai por tentar fazer a coisa certa, que descobriu que o namorado era parte da máquina que a estava destruindo, que estava sozinha no mundo, exceto por uma mãe doente. O que vamos fazer agora? Ela perguntou. Fechei a maleta e a entreguei de volta para ela. Vamos terminar o que você começou, falei. Vamos encontrar um jeito de entregar essas provas para a Polícia Federal, sem o Carlos saber. É suicídio, João. Eles vão nos matar. Talvez, mas pelo menos vamos morrer fazendo a coisa certa. Ela me olhou com uma mistura de gratidão e medo. E ali, naquela casa abandonada no meio do nada, com R$ 50.000 numa maleta e assassinos nos procurando, tomamos a decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Íamos lutar, custe o que custar. A chuva começou a cair quando ainda estávamos na casa abandonada. Primeiro algumas gotas esparsas, depois um temporal que transformou a estrada de terra numa lama vermelha e escorregadia. O barulho da água no telhado de zinco furado era ensurdecedor. Não, vamos conseguir sair daqui hoje, falei, olhando pela janela quebrada. O caminhão vai atolar na primeira curva. Isabela estava sentada no chão, encostada na parede, abraçada à maleta. Parecia menor, mais frágil. A descoberta sobre Carlos tinha quebrado alguma coisa dentro dela. Melhor assim, murmurou. Pelo menos temos tempo para pensar. Encontrei uns pedaços de madeira seca e acendi uma fogueira numa lata velha. A casa abandonada ganhou vida com a luz das chamas dançando nas paredes descascadas. Lembrei da minha infância, quando eu e meu pai íamos pescar e dormíamos em lugares assim. Conte-me sobre seu pai, falei, sentando ao lado dela. Isabela suspirou fundo. Na luz fraca da fogueira, parecia ainda mais jovem. Antônio Nogueira, contador há 20 anos, homem honesto, trabalhador. Criou a mim e minha irmã sozinho depois que minha mãe ficou doente. Que doença ela tem? Esclerose múltipla. Começou há 15 anos. Vai piorando aos poucos. Por isso eu não podia sair de Barra do Corda. Alguém precisa cuidar dela. A chuva continuava caindo forte lá fora. Eventualmente, chegava até nós através dos buracos no telhado. Mas estava quente, quentinho perto do fogo. E seu pai descobriu a fraude sozinho. Trabalhava num escritório de contabilidade que atendia à prefeitura. Começou a notar inconsistências nas licitações.
empresas fantasmas ganhando contratos milionários, dinheiro sendo transferido para contas laranjas. Ficou obcecado com isso. Obcecado? Chegava em casa com pilhas de papel. Ficava até altas horas fazendo cálculos, montando planilhas. Dizia que ia acabar com a corrupção na cidade, que ia limpar tudo. Conhecia homens assim, honestos demais para o próprio bem. Meu pai era parecido. Morreu pobre porque se recusou a dar calote nos fornecedores quando a empresa faliu. E aí, marcou. Reunião com um promotor de justiça de Imperatriz. Ia entregar todas as provas numa sexta-feira. Na quinta à noite, voltando do trabalho, capotou na curva da Serrinha. Carro pegou fogo. Morreu na hora. A voz dela embargou. Mesmo depois de 10 anos, a dor ainda estava ali, viva e latejante. A polícia disse que foi excesso de velocidade, que ele perdeu o controle numa curva perigosa. Mas meu pai dirigia há 20 anos. Conhecia aquela estrada de cor. Nunca andava rápido. E as provas que ele ia entregar? Queimaram no carro tudo, não sobrou nada. Fiquei em silêncio, imaginando a dor de uma filha que vê o pai morrer por tentar fazer a coisa certa. E pior, ver todo mundo fingir que foi acidente. Por isso você decidiu denunciar o esquema da sua empresa? Quando vi aquela planilha no computador do Maurício, foi como se meu pai estivesse do meu lado, sussurrando no meu ouvido: vai, filha, faz o que eu não consegui fazer. A chuva diminuiu um pouco. Através das frestas da parede, conseguíamos ver raios cortando o céu escuro. Era uma noite daquelas que parecem não ter fim. Isabela, falei, mexendo no fogo com um pedaço de pau. Preciso te contar uma coisa sobre mim também. Ela me olhou, esperando. Eu não sou só um caminhoneiro comum. Pelo menos não sempre fui. Como assim? Há uns 5 anos eu transportava mercadoria sem nota fiscal. Eletrônicos, principalmente. Vinha do Paraguai, ia para São Paulo. Pagavam bem, muito bem. Não foi fácil admitir aquilo. Havia prometido para mim mesmo que nunca mais falaria sobre esse passado. Contrabando? É, e pior, às vezes era droga, cocaína escondida no meio da carga legal. Eu fingia que não sabia, mas sabia. Fechava os olhos porque o dinheiro era bom. E Isabela não disse nada, apenas escutou. Minha filha, Letícia, descobriu. Tinha 16 anos na época. Inteligente, questionadora, percebeu que eu estava ganhando dinheiro demais para um caminhoneiro comum. Me confrontou. O que você fez? Menti. Disse que estava fazendo hora extra, que tinha clientes especiais. Ela não acreditou. Começou a me investigar, seguir minhas rotas e descobriu tudo. A dor de lembrar era física. Um nó no peito que apertava a respiração. Na noite que ela me confrontou com as provas, saí de casa. Fui beber. Fiquei fora 3 dias. Quando voltei, ela tinha ido morar with a tia em Goiânia. Deixou um bilhete. Não quero mais ter um pai criminoso. E vocês nunca mais se falaram? Tentei, liguei, mandei carta, fui até Goiânia. Ela se recusava a me ver. Dizia que eu era igual aos políticos corruptos que ela via na televisão, que vendia a dignidade por dinheiro. Isabela estendeu a mão e tocou a minha. Um gesto simples, mas que significava compreensão. Foi por isso que você parou para me ajudar? Para se redimir? Talvez. Ou talvez porque vi em você a filha que eu perdi. Corajosa, íntegra, disposta a lutar pelo que é certo. A chuva havia parado completamente. Lá fora, o silêncio era absoluto. Nem grilos, nem vento. Como se o mundo estivesse prendendo a respiração. João, Isabela disse de repente. Você está ouvindo isso? Prestei atenção. No começo nada, depois, muito baixinho, o som de motores. Carros subindo devagar pela estrada de terra. Merda! Sussurrei. Eles nos encontraram. Apaguei o fogo rapidamente. A casa mergulhou na escuridão total. Pela fresta da janela, conseguimos ver 3 pares de faróis se aproximando. Vinham devagar, cautelosamente, mas vinham. Como eles souberam onde estamos? Isabela sussurrou apavorada. O Carlos. Ele deve ter conhecimento da...
Região sabia dessa fazenda. Os carros pararam a uns 50 metros da casa. Ouvimos portas batendo, vozes baixas, passos na lama. Pelo menos 6 homens. Tem uma saída nos fundos? Sussurrei. Tem, mas dá numa cerca. Depois é só pasto aberto. É nossa única chance. Peguei a maleta da mão dela e caminhamos nas pontas dos pés até os fundos da casa. A porta traseira estava emperrada. Forcei devagar, tentando não fazer barulho. O rangido da madeira velha parecia um grito na noite silenciosa. Lá fora, uma voz conhecida ecoou no ar. Isabela, sei que você está aí. Sou eu, Carlos. Vim sozinho. Só quero conversar. Mentira. As pegadas na lama denunciavam pelo menos 6 pessoas. Conseguimos sair pelos fundos. A cerca estava a uns 30 metros. Além dela, só escuridão. Mas era nossa única opção. Quando eu contar até 3, corremos. Sussurrei no ouvido dela. 1, uma lanterna se acendeu na frente da casa. 2, vozes se aproximando dos fundos. 3, corremos. Na lama, com a chuva recém-parada, cada passo era uma luta. Isabela escorregou, eu a segurei. A maleta pesava na minha mão como uma âncora. Ali, gritou alguém atrás de nós. Estão fugindo! O primeiro tiro ecoou na noite. A bala passou zumbindo por cima das nossas cabeças. Não eram tiros de aviso. Estavam atirando para matar. Chegamos na cerca. Era de arame farpado, com 5 fios. Levantei o fio de baixo para Isabela passar. Ela se arrastou por baixo. O arame rasgou sua blusa. Passei a maleta. Depois me arrastei também. Mais tiros. Dessa vez, mais próximos. Do outro lado da cerca era um pasto imenso, com algumas árvores esparsas, sem lugar para se esconder. Corremos em direção a um capão de mato uns 200 metros à frente. João! Isabela gritou. Não aguento mais! Estava ofegante, tropeçando. Eu também sentia as pernas pesarem, o coração disparado. Não éramos mais jovens para esse tipo de corrida. Os perseguidores chegaram na cerca. Lanternas varriam o pasto, procurando por nós. Era questão de segundos até nos localizarem. Foi quando aconteceu algo inesperado. Um farol potente se acendeu na outra extremidade do pasto. Um veículo grande se aproximava em alta velocidade. Pelo barulho do motor, parecia uma caminhonete. Ou caminhão, quem é? Isabela sussurrou. Não sei, mas pode ser nossa salvação. O veículo parou entre nós e nossos perseguidores. Era uma caminhonete Toyota velha, dessas de fazenda. Do vidro abaixado, uma voz de mulher gritou. Subam, rápido! Não tínhamos escolha. Corremos em direção à caminhonete. A mulher era idosa, uns 60 anos, cabelos grisalhos, rosto curtido pelo sol. Dona Conceição? Isabela exclamou incrédula. Depois a gente conversa, menina. Subam logo. Entramos na caçamba da caminhonete. A mulher pisou fundo no acelerador e saímos dali numa nuvem de poeira. Atrás de nós, ouvimos mais tiros, mas já estávamos longe demais. A caminhonete atravessou o pasto por uma trilha que eu nem tinha visto na escuridão. Depois de alguns minutos, chegamos numa estrada asfaltada. A mulher parou e se virou para nós. Isabela Nogueira, filha do Antônio. Deveria ter imaginado. Dona Conceição como a... Senhora, sabia onde estávamos? Vi o caminhão passando pela estrada de terra mais cedo. Reconheci a placa. Era do João, que entrega fertilizante na minha fazenda há anos. Pensei, o que o João está fazendo na fazenda abandonada numa noite dessas? Ela me olhou com um meio sorriso. Quando escutei os tiros, entendi que vocês estavam encrencados. A senhora nos conhece? Perguntei. Conheço sua filha, João, a Letícia. Trabalha comigo há 2 anos. É veterinária, cuida do gado. Senti o mundo parar. Letícia. Minha filha estava ali, naquela região, e eu não sabia. Ela está bem? Está. E vai ficar muito surpresa quando souber que o pai dela está tentando fazer a coisa certa desta vez.
Dona Conceição ligou o motor novamente. Vamos para minha fazenda. Lá vocês ficam seguros até decidirmos o que fazer. Enquanto a caminhonete cortava a noite rumo ao desconhecido, eu segurava a maleta e pensava na ironia do destino. Fugindo de assassinos, havia encontrado uma ponte para reencontrar minha filha. E Isabela, destruída pela traição do namorado, havia encontrado alguém que a conhecia desde criança e podia ajudá-la. Às vezes, a estrada mais escura leva aos lugares mais iluminados. A fazenda Santa Helena ficava a 40 quilômetros dali, numa região de pastagens e cerrado que eu conhecia bem das minhas entregas, mas nunca tinha prestado atenção no nome da proprietária. Se soubesse que era ali que Letícia trabalhava, faz 2 anos que ela chegou aqui. Dona Conceição contou enquanto dirigia. Vinha de Goiânia, recém-formada em veterinária, menina triste, machucada. Falou que tinha rompido com a família. Ela falou sobre mim. Pouco. Só disse que o pai dela tinha escolhido o dinheiro fácil em vez da dignidade. Que não conseguia olhar para você sem sentir vergonha. As palavras foram como punhaladas. Mas eu merecia cada uma delas. Ela mudou muito nesses 2 anos. Continuou a fazendeira. Virou uma mulher forte, determinada. Cuida dos animais como se fossem filhos. E está namorando o meu capataz, o Roberto. Rapaz bom, honesto. Senti uma pontada de ciúme e orgulho ao mesmo tempo. Ciúme de não ter acompanhado essa transformação da minha filha. Orgulho de saber que ela havia se tornado uma mulher de bem. A fazenda apareceu após uma curva. Casa grande de 2 andares, com varanda ampla e jardim bem cuidado. Currais e estábulos organizados, tudo limpo e pintado. Era o tipo de lugar que meu pai sonhava ter. É aqui, disse Dona Conceição, parando em frente à casa principal. Descemos da caminhonete. O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo mugir distante do gado e o barulho dos grilos. O ar cheirava a capim e esterco, cheiro de vida, de trabalho honesto. Ela está? Perguntei, o coração batendo descompassado. Está. Dorme no quarto dos fundos. Mas João? Ela me segurou pelo braço. Vai com calma. Foi um choque muito grande para ela quando descobriu sobre suas atividades antigas. Entramos na casa. Dona Conceição acendeu uma lamparina. A energia estava cortada por causa da chuva. Vou acordar ela devagar. Vocês esperem aqui. Sentei no sofá da sala, ainda segurando a maleta. Isabela estava ao meu lado, também nervosa. Em poucas horas, os 2 íamos enfrentar pessoas que não víamos há muito tempo, em circunstâncias que nunca imaginamos. João, Isabela sussurrou. E se ela não quiser te ver? Então aceito. Pelo menos vou saber que ela está bem, que tem uma vida boa. Ouvimos passos no andar de cima, vozes abafadas. Depois, passos descendo a escada. Ela apareceu na sala como um fantasma do passado e do futuro ao mesmo tempo. Letícia, minha filha, 3 anos mais velha, mais madura, com o cabelo mais curto e a expressão mais séria, mas ainda com os olhos verdes da mãe e o queixo teimoso que herdou de mim, usava uma camisola e chinelos, os cabelos desarrumados do sono. Quando me viu, parou na metade da escada, como se tivesse levado um choque. Pai, a palavra saiu baixinha, quase inaudível, mas foi a coisa mais bonita que ouvi em 3 anos. Oi, Letícia. Ela desceu os últimos degraus devagar, sem tirar os olhos de mim, como se estivesse vendo um fantasma. Dona Conceição disse que vocês estão fugindo de bandidos. É uma longa história, filha. Bandidos que têm a ver com suas antigas atividades. Respirei fundo. Era a hora de enfrentar o passado de uma vez por todas. Não. Dessa vez eu estou do lado certo. Ela olhou para Isabela, que tinha se levantado do sofá. E você é? Isabela Nogueira. Ela se apresentou. Filha do Antônio Nogueira,
O rosto de Letícia mudou imediatamente. Seu Antônio? O contador que morreu no acidente? Ele mesmo. Só que não foi acidente. Letícia se sentou numa poltrona, ainda processando tudo. Pai, você pode me explicar? Que história é essa? Contei tudo. Desde o momento em que vi Isabela correndo na estrada até nossa fuga da casa abandonada. Falei sobre o esquema de lavagem de dinheiro, sobre a traição do namorado policial, sobre minha decisão de ajudar. Letícia escutou em silêncio, sem me interromper. Quando terminei, ela ficou quieta por um longo tempo. Por quê? Perguntou. Finalmente. Porque dessa vez você resolveu fazer a coisa certa. Porque vi nela o que eu deveria ter sido. Corajosa, íntegra, disposta a arriscar tudo para fazer o que é certo. E porque você perdeu a filha, Isabela acrescentou, surpreendendo a todos. Ele me contou, Letícia. João carrega essa culpa. Há 3 anos, a culpa de ter sido um pai que você não conseguia respeitar. Letícia me olhou com os olhos marejados. Pai, não, filha, deixa eu falar. Me levantei, fui até ela, me ajoelhei na frente da poltrona. Você estava certa, eu fui um covarde, escolhi o dinheiro fácil, menti para você, traí tudo que meu pai me ensinou sobre honestidade. Mas agora é diferente? Agora eu estou tentando ser o homem que você merecia ter como pai. Talvez seja tarde demais, talvez você nunca me perdoe. Mas pelo menos dessa vez estou fazendo a coisa certa. Ela estendeu a mão e tocou meu rosto. Um toque suave, hesitante, mas real. Pai, eu nunca deixei de te amar, só não conseguia te respeitar. E agora? Agora estou vendo que você pode mudar, que ainda tem jeito. Nos abraçamos ali na sala da fazenda, 3 anos de mágoa e saudade se dissolvendo num momento. Isabela chorava no sofá, tocada pela cena. Dona Conceição sorria na porta da cozinha. Mas nossa reunião foi interrompida por um barulho lá fora. Motores, vários motores se aproximando da fazenda. Eles nos encontraram, sussurrou Isabela, apavorada. Dona Conceição correu até a janela e espiou pelas cortinas. São 4 carros, muita gente armada. Letícia se levantou determinada. Vem comigo, conheço um lugar onde vocês podem se esconder. Não, falei. Não vou colocar você em risco também. Pai, não começa. Dessa vez vamos enfrentar isso juntos. Ela nos levou até os fundos da casa, onde havia um alçapão disfarçado embaixo de um tapete. É um porão que meu avô construiu na época da ditadura. Ninguém sabe que existe. Descemos para um espaço pequeno, mas bem ventilado. Havia até água e alguns mantimentos estocados. Fiquem aqui, vou tentar conversar com eles. Letícia não, mas ela já tinha subido e fechado o alçapão. Lá em cima, ouvimos as portas da frente sendo arrombadas, passos pesados pela casa, vozes alteradas, e a voz calma e firme da minha filha. Posso saber o que vocês estão fazendo na minha casa? No escuro do porão, segurei a mão de Isabela e rezei para que Letícia soubesse o que estava fazendo. Minha filha, que 3 anos atrás era uma adolescente revoltada, agora estava enfrentando bandidos armados para nos proteger. Era a primeira vez em anos que me senti verdadeiramente orgulhoso de ser seu pai. Onde eles estão? A voz áspera ecoou pelo assoalho acima de nós. Quem? Respondeu Letícia com uma tranquilidade que me impressionou. Não finge que não sabe, mocinha. Um caminhoneiro e uma mulher passaram por aqui. Muita gente passa por aqui. É uma fazenda, não um convento. Ouvimos passos pesados caminhando pela casa, armários sendo abertos, móveis sendo revirados. Eles estavam destruindo tudo. Carlos, deixa eu falar com ela, disse uma voz que reconheci. Era Maurício, o chefe de Isabela. Dona Letícia, né? Sou Maurício Santos, da JM Consultoria. Estamos procurando uma funcionária nossa que fugiu com dinheiro da empresa, uma tal de Isabela. Informações dão conta que ela passou por aqui. Nunca ouvi falar dessa pessoa.
Olha, mocinha, não vamos ficar aqui a noite toda brincando de esconde-esconde. Sabemos que eles estão aqui. O GPS do celular da Isabela mostrou a localização exata. Isabela me olhou apavorada. No desespero da fuga, havia esquecido de desligar o telefone. Último aviso, continuou Maurício. Entrega eles para nós ou vai sobrar para você também. Não sei do que o senhor está falando. Um estrondo. Alguém tinha quebrado alguma coisa lá em cima, provavelmente ameaçando Letícia. Não aguentei mais. Minha filha estava em perigo por minha causa. Não ia permitir que acontecesse com ela. O que aconteceu com o pai de Isabela? Vou subir, sussurrei. Não, Isabela me segurou pelo braço. É o que eles querem. Prefiro morrer a ver minha filha sofrer por minha causa. E eu prefiro morrer a ver você se entregar depois de tudo que passamos. Ficamos ali, no escuro, divididos entre o medo e o amor, quando ouvimos um barulho diferente lá fora. Sirenes. Muitas sirenes se aproximando. Merda! Gritou alguém. Polícia! Impossível. O Carlos disse que tinha tudo controlado. Carlos, que história é essa? Não sei. Não foi eu que chamei. Tiros. Muitos tiros. Gritos. Correria. O som de carros fugindo em alta velocidade. Depois, silêncio. Polícia Federal, saiam com as mãos na cabeça. Ouvimos Letícia subindo as escadas, provavelmente para abrir a porta. Agente Silva, como vocês souberam, recebemos uma denúncia anônima, uma gravação de áudio muito interessante. Aguardamos mais alguns minutos antes de sair do esconderijo. Quando subimos, a casa estava cheia de agentes federais. Maurício e 2 capangas estavam algemados no chão da sala. Carlos não estava entre eles. Provavelmente havia conseguido fugir. O agente Silva era um homem na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos, olhar sério, mas bondoso. Vocês devem ser João e Isabela, disse ao nos ver. Como sabiam que estávamos aqui? Perguntei. Dona Conceição ligou para nós há 2 horas. Explicou a situação e disse que tinha gravado a conversa da Isabela com o namorado policial. Uma confissão e tanto. Conceição sorriu da porta da cozinha, segurando um celular velho. Aprendi a gravar as ligações depois que uns estelionatários tentaram me passar a perna no ano passado. Quando ouvi a conversa do Carlos com a Isabela, acionei a gravação. A senhora salvou nossas vidas, disse Isabela emocionada. Vocês salvaram as próprias vidas. Eu só dei uma forcinha. O agente Silva se dirigiu a Isabela. Preciso que a senhora venha conosco prestar depoimento e entregue as evidências que conseguiu reunir. Isabela hesitou por um momento, olhando para a maleta. E o dinheiro? Evidência. Vai ficar retido até o fim das investigações. Ela entregou a maleta sem resistência. 50 mil reais que poderiam ter mudado sua vida, mas que ela escolheu usar como prova contra a corrupção. E o Carlos? Perguntou. Ainda está foragido, mas não vai durar muito. Já emitimos mandado de prisão. E com a gravação que temos, ele não tem para onde correr. 2 horas depois, os federais foram embora, levando os presos e as evidências. A casa ficou em silêncio, apenas o som dos grilos lá fora e o vento nas árvores. Letícia fez café e nos sentamos na varanda para conversar. O sol já estava nascendo, pintando o céu de tons alaranjados. E agora? Perguntou minha filha. Agora eu volto para Barra do Corda, disse Isabela. Preciso cuidar da minha mãe e testemunhar no processo. Não vai ser perigoso? Os cabeças da quadrilha foram presos e o agente Silva disse que vou entrar no programa de proteção até o julgamento. E você, pai? Olhei para Letícia, depois para a fazenda se estendendo até o horizonte. Vida simples, honesta, longe das tentações da estrada. Não sei. Minha vida sempre foi a estrada, mas talvez seja a hora de mudar. Tem trabalho aqui na fazenda, disse Dona Conceição. Preciso de alguém para administrar o transporte da produção. Alguém que entenda de caminhão e conheça as estradas. Trabalho honesto? O mais honesto que existe. Levar comida da fazenda para a mesa das pessoas. Olhei para Letícia. Ela sorriu.
o primeiro sorriso verdadeiro que vi em seu rosto em 3 anos. Fica, pai, vamos recomeçar. 6 meses depois, eu estava dirigindo pela mesma BR-204, onde tudo começou. Mas dessa vez era diferente. Caminhão novo, carga documentada, rota honesta. Levava soja da fazenda Santa Helena para o porto de Itaqui, em São Luís. No banco do carona ia Roberto, namorado da Letícia e agora meu genro. Rapaz bom, trabalhador, que tratava minha filha como uma princesa. No início tive ciúmes, mas depois entendi que era assim mesmo que devia ser. Seu João, disse Roberto olhando o celular. A Isabela mandou mensagem. O julgamento foi marcado. Vamos para a semana que vem. Sorri. Isabela e eu mantínhamos contato desde aquela noite. Ela estava bem, cuidando da mãe, trabalhando numa nova empresa. Dessa vez, investigando irregularidades para o Ministério Público. Tinha transformado sua experiência traumática numa missão de vida. Maurício e os outros vão ser condenados? Parece que sim. O promotor disse que a gravação da Dona Conceição foi fundamental. E o Carlos foi pego tentando fugir para a Bolívia. Carlos, o policial corrupto que quase destruiu a vida de Isabela, estava preso, aguardando julgamento. A traição dele havia sido tão completa que nem os próprios comparsas o defenderam. E a mãe da Isabela? Melhor. Com os remédios novos que conseguiram comprar com a indenização da empresa, a esclerose está estabilizada. A indenização. A JM Consultoria foi obrigada a pagar uma fortuna para Isabela pelos danos morais e pelo risco de vida que a fizeram passar. Dinheiro que ela usou integralmente no tratamento da mãe. Passamos pelo local exato onde encontrei Isabela correndo no acostamento. Reduzi a velocidade, como sempre fazia. Era minha forma de homenagear aquele momento que mudou nossas vidas. Sabe, o que mais me impressiona nessa história toda, disse Roberto. O quê? Como uma coisa ruim pode virar uma coisa boa quando a gente faz a escolha certa. Tinha razão. Aquela fuga desesperada pela estrada havia resultado em prisões, recuperação de dinheiro público, fim de um esquema de corrupção. E mais importante para mim, no reencontro com minha filha. Chegamos em São Luís no final da tarde. Descarregamos a soja no porto e fomos jantar num restaurante no centro histórico. Roberto pagou a conta. Ainda me incomodava um pouco deixar o genro pagar, mas ele insistia que era para comemorar meu aniversário, 50 anos, meio século de vida, a maior parte errando, alguns anos acertando. Seu João, disse Roberto, levantando o copo de cerveja. Um brinde. Ao quê? Ao homem que teve coragem de recomeçar aos 48 anos, que escolheu fazer a coisa certa quando poderia ter escolhido o caminho mais fácil. Brindamos. E naquele momento, sentado num restaurante simples com meu genro, pensando na minha filha, que estava em casa esperando a gente voltar, e numa mulher corajosa que havia conhecido numa estrada empoeirada, senti algo que não sentia há muito tempo. Paz. No caminho de volta para a fazenda, Roberto dormiu no banco do carona. Eu dirigi em silêncio, curtindo a estrada noturna. Mas agora ela não era mais um lugar de fuga, era um lugar de trabalho, de propósito, de ida e volta para... Ó casa, o celular tocou. Era Letícia. Pai, onde vocês estão? Chegando. Mais 1 hora. Isabela ligou. Disse que quer falar com você. Aconteceu alguma coisa? Não, nada ruim. Ela só disse que tem uma novidade para contar. Desliguei curioso. Isabela sempre tinha novidades. Na semana passada havia me contado que estava namorando um promotor de justiça. Um cara sério, íntegro, que ela conheceu durante as investigações. Diferente do Carlos em tudo. Cheguei na fazenda perto da meia-noite. Letícia me esperava na varanda, como sempre fazia quando eu voltava de viagem. E aí, filha, qual é a novidade da Isabela? Ela vai se casar com o promotor? Sim. E quer que você seja padrinho. Senti um nó na garganta. Padrinho.
Isabela queria que eu fosse padrinho do casamento dela. Por que eu? Porque você mudou a vida dela. Se não tivesse parado naquela estrada, ela estaria morta. E se não tivesse feito as escolhas certas durante a fuga, o esquema de corrupção nunca teria sido descoberto. Sentei na cadeira de balanço que Dona Conceição havia colocado na varanda. Letícia se sentou no braço da cadeira e apoiou a cabeça no meu ombro, como fazia quando era criança. Pai, você se arrepende de alguma coisa? Me arrependo de ter demorado tanto para fazer a coisa certa, de ter perdido 3 anos da sua vida, de ter sido um exemplo ruim por tanto tempo. Mas não se arrepende de ter parado para ajudar a Isabela? Nunca. Foi a melhor decisão que tomei na vida. Mesmo sabendo de tudo que ia acontecer, a perseguição, o perigo, a chance de morrer, pensei na pergunta. Em todo o medo que senti, toda a adrenalina, todos os momentos em que achei que não íamos sobreviver. Mesmo assim, porque pela primeira vez em anos fiz alguma coisa que me deixou orgulhoso de mim mesmo. Ficamos ali em silêncio, pai e filha reunidos depois de anos de separação. Lá dentro, Roberto dormia no sofá, esperando Letícia. Na casa ao lado, Dona Conceição assistia seu programa de televisão favorito. No curral, o gado descansava. Depois de um dia de pastagem, vida simples, honesta, sem grandes emoções, mas cheia de pequenas alegrias. O celular vibrou. Mensagem de Isabela. João, muito obrigada por tudo. Você me ensinou que sempre há tempo para fazer a coisa certa. Que coragem não é não ter medo, é fazer o que precisa ser feito mesmo com medo. Espero que aceite ser meu padrinho. Você merece estar lá no dia mais feliz da minha vida, porque sem você esse dia nunca teria chegado. Respondi, seria uma honra e obrigado por me dar a chance de ser o homem que sempre deveria ter sido. Letícia leu a mensagem por cima do meu ombro e sorriu. Pai, acho que vocês dois se salvaram mutuamente naquela estrada. Tinha razão. Eu salvei Isabela dos bandidos. Ela me salvou de mim mesmo. A estrada continuava lá fora, escura e silenciosa, se estendendo até o horizonte. Mas agora eu sabia que não precisava fugir por ela. Tinha encontrado meu lugar, tinha encontrado minha paz e, principalmente, tinha encontrado o respeito da minha filha. Na varanda da fazenda, olhando as estrelas no céu limpo do interior, João, mota caminhoneiro de 50 anos, sorriu pela primeira vez em muito tempo, sem sentir peso na consciência. A estrada da redenção, descobriu, não tem destino final. É uma jornada que se faz 1 quilômetro de cada vez, uma escolha certa, de cada vez, um dia honesto de cada vez. E pela primeira vez na vida, ele estava dirigindo na direção certa. 5 anos se passaram desde aquela noite chuvosa na BR-204. Hoje, enquanto dirijo meu caminhão novo pela mesma estrada, carregando grãos orgânicos da Fazenda Santa Helena para o porto de Itaqui, penso em como a vida pode mudar completamente em questão de horas. No banco do carona, vai meu neto de 2 anos, Gabriel, filho da Letícia com o Roberto. O menino dorme tranquilo, embalado pelo ronco suave do motor e pelo balanço da estrada. Às vezes paro o caminhão só para olhar para ele e me perguntar que tipo de mundo vamos deixar para essas crianças. Um mundo onde a corrupção impera ou um mundo onde ainda existem pessoas dispostas a lutar pelo que é certo. A Fazenda Santa Helena cresceu muito nesses anos. Dona Conceição, que hoje tem 65 anos, me nomeou administrador-geral e estamos exportando soja orgânica para 3 países. Letícia virou sócia da fazenda, responsável por toda a parte veterinária, e Roberto cuida da produção. Formamos uma família de verdade, construída não só no sangue, mas na confiança e no respeito mútuo. Minha filha me chama de pai, com orgulho agora. E quando apresenta para as pessoas, diz: este é meu pai, João Mota. Ele salvou uma mulher de bandidos e ajudou a desmontar um esquema de corrupção. Sempre que ela conta essa história,
Sinto um nó na garganta e uma gratidão imensa por ter feito a escolha certa naquela tarde quente de junho. Isabela se casou com o promotor Daniel há 3 anos, numa cerimônia simples, mas emocionante em São Luís. Eu fui o padrinho, como ela havia pedido, e chorei feito criança quando ela entrou na igreja. Estava linda, radiante, completamente diferente daquela mulher apavorada que encontrei correndo no acostamento. Durante a festa, ela fez um discurso que marcou todo mundo. Às vezes, Deus coloca anjos na nossa vida disfarçados de caminhoneiros. João não sabia, mas quando parou para me ajudar, salvou muito mais que minha vida. Salvou minha fé na humanidade. Hoje ela trabalha como consultora do Ministério Público Federal, investigando casos de corrupção em todo o Nordeste. Virou uma especialista, uma referência na área. Sua mãe, Dona Rosa, está estável há 4 anos, sem nenhuma crise da esclerose múltipla. Os médicos dizem que o tratamento novo, custeado com a indenização que Isabela recebeu, fez milagres. Mas eu acredito que o que realmente curou Dona Rosa foi ver a filha feliz e realizada, fazendo a diferença no mundo. O julgamento dos envolvidos no esquema de lavagem de dinheiro virou caso exemplar no país. Maurício pegou 12 anos de prisão. 3 vereadores e um deputado estadual foram caçados e presos. O esquema movimentava mais de 50 milhões de reais por ano. Dinheiro que deveria estar sendo usado em saúde, educação, infraestrutura. Quando vejo a notícia no jornal sobre uma nova escola construída com recursos recuperados da Operação Estrada Limpa, foi assim que a Polícia Federal batizou a investigação. Sinto um orgulho que não cabe no peito. Carlos, o ex-namorado, policial de Isabela, pegou 15 anos por participação em homicídio qualificado, formação de quadrilha e corrupção ativa. Na prisão, sem a proteção dos comparsas, virou um homem quebrado, sem esperança. Às vezes sinto pena dele, mas depois lembro que ele traiu a mulher que dizia amar e foi cúmplice do assassinato do pai dela. Tem crimes que não merecem perdão. A BR-204 continua a mesma de sempre, quente, empoeirada, cheia de buracos que o governo promete consertar todo ano e nunca conserta. Mas para mim, ela virou uma estrada sagrada. Toda vez que passo pelo quilômetro 247, onde encontrei Isabela, dou uma buzinada e faço uma oração de gratidão. Não sei para quem, se para Deus, para o destino ou para a vida mesmo. Sei apenas que naquele local aconteceu um milagre. 2 vidas destruídas se encontraram e se reconstruíram juntas. Já parei para ajudar outras pessoas nessa estrada. Um rapaz com o carro quebrado, uma família com pneu furado, uma senhora que passou mal no ponto de ônibus. Sempre paro, sempre ajudo. Aprendi que fazer a coisa certa não é uma escolha única, é um estilo de vida. Minha vida hoje é simples, mas plena. Acordo cedo, trabalho com alegria, volto para casa ao final do dia onde me esperam minha filha, meu genro e meu neto. Nos fins de semana, churrasco na varanda, conversa sobre a semana, planos para o futuro. Dona Conceição sempre vem jantar conosco no domingo, trazendo suas histórias antigas da fazenda e seus conselhos sábios sobre a vida. Roberto me ensinou a jogar xadrez e agora passamos horas disputando partidas acirradas depois do jantar. Letícia retomou o hábito de tocar violão e, às vezes, nas noites mais quentes, fazemos uma roda de música na varanda, cantando as modas antigas que meu pai me ensinou. Gabriel ainda é muito pequeno, mas já bate palminhas no ritmo das canções. É nesses momentos que entendo o verdadeiro significado da palavra felicidade. No mês passado, Isabela me ligou com uma novidade. Está grávida do primeiro filho. Daniel está radiante, ela está realizada. Dona Rosa está eufórica com a perspectiva de ser avó. Já marcaram o chá de bebê para dezembro e, claro,
Eu e Letícia estamos convidados. Padrinho João, ela disse no telefone. Quero que você seja padrinho do meu filho também. Assim como foi essencial na minha vida, quero que seja importante na vida dele. Aceitei na hora, emocionado. Será minha segunda experiência como padrinho e desta vez já sei o peso e a responsabilidade que isso representa. Vou ensinar para essa criança as lições que a vida me ensinou. Que nunca é tarde para recomeçar, que fazer a coisa certa às vezes dói, mas sempre compensa, que família não é só sangue, mas também escolha e amor. Às vezes, quando estou dirigindo sozinho pelas estradas do Maranhão, penso no homem que eu era há 5 anos. João Mota, caminhoneiro amargurado, sem perspectiva, carregando culpa e remorso como se fossem carga pesada no baú. Um homem que havia perdido o respeito da própria filha e vivia fugindo de si mesmo pelas estradas infinitas do Brasil. Esse homem morreu naquela noite na casa abandonada, quando decidiu que preferia morrer fazendo a coisa certa do que viver sendo covarde. No lugar dele nasceu um homem novo, pai orgulhoso, trabalhador honesto, amigo leal, avô babão. Um homem que dorme com a consciência tranquila e acorda todos os dias grato por estar vivo e por ter uma segunda chance. A estrada me ensinou que a vida é feita de escolhas. Pequenas escolhas que tomamos todos os dias, a cada quilômetro, em cada curva. Escolha de parar ou seguir em frente. Escolha de ajudar ou fingir que não viu. Escolha de falar a verdade ou mentir por conveniência. Escolha de lutar por justiça ou aceitar a injustiça em silêncio. Eu fiz escolhas erradas por muito tempo, mas quando mais importava, quando uma vida dependia disso, fiz a escolha certa. E essa única escolha certa mudou tudo. Minha relação com minha filha, minha visão de mim mesmo, meu futuro, minha forma de enxergar o mundo. Hoje, aos 53 anos, dirigindo pela BR-204 com meu neto dormindo ao lado, carregando grãos orgânicos que vão alimentar famílias em 3 países diferentes, trabalhando para uma fazenda que trata bem seus funcionários e cuida da terra com responsabilidade, posso dizer que sou um homem realizado. Não rico em dinheiro, nunca vou ser, mas rico em coisas que dinheiro não compra. Amor da família, respeito das pessoas, paz de espírito, orgulho do trabalho bem feito. E se pudesse voltar no tempo para aquela tarde quente de junho, quando vi uma mulher correndo desesperada no acostamento da estrada, faria exatamente a mesma coisa. Pisaria no freio, pararia o caminhão e ofereceria ajuda. Porque aprendi que às vezes somos o milagre que alguém está esperando e às vezes alguém é o milagre que estávamos esperando. Isabela foi meu milagre, tanto quanto eu fui o dela. Nós nos salvamos mutuamente e, ao fazer isso, salvamos também outras pessoas. Minha filha recuperou o pai. Dona Rosa recuperou a saúde. Daniel ganhou uma esposa corajosa. Gabriel terá um avô presente. A criança que vai nascer terá um padrinho que a ama antes mesmo de conhecê-la. A estrada continua, quilômetro após quilômetro, curva após curva, e eu continuo dirigindo. Mas agora sei para onde estou indo. Para casa, para a família, para uma vida que construí com as próprias mãos, depois de ter a coragem de fazer a coisa certa. E se no meio do caminho alguém precisar de ajuda, pode ter certeza, eu vou parar. Esta é uma história sobre segundas chances, sobre o poder de fazer a coisa certa mesmo quando é difícil, e sobre como um momento de coragem pode mudar 2 vidas para sempre. Nas estradas do Brasil, entre caminhoneiros e secretárias, entre pais e filhas, entre o medo e a esperança, às vezes os anjos aparecem quando menos esperamos, e às vezes nós mesmos somos o anjo que alguém estava esperando.